Bom, então ontem a gente terminou, né? Só relembrando o que a gente fez ontem, né? A gente chegou nessa relação aqui, ó, aqui de cima, que veio do teorema do transporte de Reynolds, aplicando o teorema do transporte de Reynolds no princípio da quantidade de movimento angular. Então, quando a gente gira, né? Quando a gente fornece o torque para o volume de controle, a gente aumenta a quantidade de movimento angular do fluido, ou a recíproca é verdadeira, né? Se a gente variar a quantidade de movimento angular do fluido, torque será fornecido pelo volume de controle. Então, a convenção de sinal, eu dei uma melhorada aqui em relação ao que eu apresentei ontem, eu acho que fica mais claro e tem uma informação adicional aqui que é importante. Então é o seguinte, ó, por definição, né, o eixo Z ele é positivo. Aí a gente tem, bom, enfim, a gente chegou nessa relação aqui, né, aplicando o teorema do transporte de Reynolds no volume de controle, e aí a gente fez isso numa geometria característica do rotor, né, de uma turbomáquina, ou no caso aqui da bomba, do impelidor da bomba, né. Tá? Então, aí eu, enfim, a gente demonstrei toda essa todo a matemática, né, todo o equacionamento para a gente chegar nessa relação aqui, né, de torque com a vazão mássica e a relação entre raio e velocidade, né. Tá? Então, na verdade, né, a menos do raio aqui, a gente tem basicamente a relação, né, o princípio da quantidade de movimento linear também, né, que dizer que a força é o m ponto V2 menos V1, né. Se vocês lembrarem lá de McFlu, o princípio da quantidade de movimento angular, o princípio da quantidade de movimento linear, dizia que para eu mudar a direção do escoamento, né, entre a entrada e a saída, eu tinha que exercer uma força, ou se eu exerço uma força, eu mudo a magnitude ou direção do vetor velocidade. Então, a menos de um raio aqui, né, se eu multiplicar tudo pelo R aqui, raio vezes a força dá o torque, e a quantidade de movimento linear vira a quantidade de movimento angular. Tá? Então, eu fiz ontem, né, essa analogia em diversas ocasiões, e de fato ela é válida. Né? Então, a gente chegou aqui nessa relação, né, de torque e quantidade de movimento angular para uma geometria característica de uma turbomáquina, que foi essa daqui. E a gente vai ver lá em turbinas que uma geometria característica de uma turbina pode ser descrita por um regador de jardim. Né? A gente está vendo aqui de cima ele, né? Se a gente olhasse ele de lado, seria alguma coisa mais ou menos assim, né? Uma base aqui por onde o fluido entra, e aí ela se divide em dois canais, né? Quer dizer, um vai para um lado, né? Um libera água num sentido e a outra no outro sentido, né? Uma para cá, né? Para fora da tela e uma para dentro da tela, que se olhasse de lado aqui, né? É um regadorzinho de jardim. Isso daqui é o princípio de funcionamento de alguns tipos de turbina. A gente vai ver isso mais para frente. Então, por isso que normalmente nos livros de mecânica dos fluidos existe esse exemplo do regador de jardim. Acho que quase todos têm ele. E aí o que acontece, né? É que a gente tem aqui, ó, para o caso desse regadorzinho, ó, a velocidade absoluta, V2, da mesma maneira que a gente tinha aqui, ó, a nossa velocidade absoluta para a bomba. Essa daqui é a nomenclatura do livro, eu até botei aqui por cima para ficar com a nossa nomenclatura. Né? Esse daqui eu tirei de outro livro. Tá? Então o V2, aqui o VT2, né? Tá? Seria o nosso VT2 aqui, né? A nossa projeção. E aqui é diferente porque ele está, né, no caso aqui o regador ele está indo, se movendo aqui nessa direção. Ó. Então aqui a gente tem uma velocidade relativa, né, que é diferente da velocidade absoluta. Bom, mas o que é importante aqui, na verdade eu estou até fugindo um pouco do tema, o que é importante aqui é o seguinte, olha só. Repara que a velocidade de rotação aqui está indicada nessas setas. Né? Então, a convenção é a seguinte: você pega a mão direita, né, aquela convenção da mão, a regrinha da mão direita aplicada aqui para
para casos rotativos, né? Então, o sentido que o dispositivo está girando, você fecha a mão direita ali, né? E aí, onde seu dedão apontar, é o sentido positivo do eixo Z. Então, aqui, ó, o Z positivo está para dentro da tela. Tá? Quando você faz... lembra que isso daqui era um produto vetorial, né? Isso daqui veio de um produto vetorial. Aqui já está na forma escalar, mas isso veio de um produto vetorial. Quando você faz esse produto vetorial RVT, se esse produto vetorial, né, e aí você fecha a sua mão aqui, né, ó, o R e o VT, né, aqui, ó, o R e o VT estaria aqui, né, certo? O R aqui e o VT aqui. Se quando você fizer a regra ali do produto vetorial, se esse produto vetorial der no mesmo sentido do eixo Z, né, do mesmo sentido da velocidade de rotação, ômega, aí esse produto aqui vai ser positivo. Tá? Então, o sentido positivo é o sentido da velocidade de rotação. Então, observa que para bombas é o que acontece, né? Ou a outra forma foi o que eu falei ontem, né? Isso dá no mesmo, né? Se o VT está na mesma direção de U. Então, é a mesma coisa que usar essa convenção que eu acabei de falar, tá? Vai dar no mesmo resultado, certo? Então, o produto escalar aqui é maior que zero, porque também está na mesma direção que o ômega aqui, tá? Beleza? Para a turbina acontece o contrário. Ó. O ômega, observa que o ômega está no sentido contrário aqui, né? Então o Z está para fora da tela, né? Então ele está ali para fora da tela, certo? E quando você faz o RVT, isso dá no sentido contrário, né? Dá para dentro da tela. Então é menor que zero para as turbinas, tá? Então essa é a convenção do teorema do transporte de Reynolds. Se o volume de controle, se torque estiver sendo fornecido para o volume de controle, ele é maior que zero. Se torque está sendo fornecido, que é o caso das bombas, né? Então a bomba precisa de torque para fornecer energia para o fluido. A turbina, ela extrai torque, né, a partir da variação da quantidade de movimento angular do fluido. Então, o torque está sendo fornecido pelo volume de controle. Então, para uma turbina, ou para as máquinas motrizes, né, o torque é menor que zero, desculpa, porque está sendo fornecido pelo volume de controle aqui, né? Então ele é menor que zero, tá? Então essa é a convenção, certo? Então a gente terminou a aula de ontem falando dessa convenção. Aí eu coloquei essa informação adicional aqui, que na verdade, né, no fundo, dá no mesmo do que eu tinha falado ontem, tá? Mas é só uma informação adicional, tá? Alguma dúvida aí? Tá claro isso, tranquilo, né? Não tem maiores mistérios aqui, né? E aí, né, de forma geral, isso daqui, estou falando para uma turbina, mas de forma geral o que acontece, né? A taxa de trabalho realizado por uma turbomáquina ou por qualquer eixo que transmita torque girando, né? Certo? Então, a potência, né, a taxa de realização de trabalho ou a potência de qualquer turbomáquina ou qualquer eixo que gira, né? Qualquer eixo que está fornecendo torque que está girando. O motor do carro está fornecendo potência pelo torque que ele fornece na medida que o virabrequim gira, né? Então ele fornece um certo torque, uma certa velocidade de rotação, e aí a potência que é transmitido para as rodas, né, depende do torque que o motor está gerando e da velocidade de rotação. Tá? Então é o produto da velocidade angular pelo torque. Né? Então quanto mais rápido, por exemplo, um motor do carro girar, mais potência ele está fornecendo para as rodas. Ou quanto mais torque, né, o motor conseguir fornecer, mesmo numa rotação menor, né, mais potência ele fornece para as rodas, né, certo? Então tá aqui, ó, potência, né, a potência fornecida por uma turbomáquina ou qualquer máquina, qualquer motor, né, motor elétrico, motor de carro, qualquer dispositivo que transmita torque que gire, a gente relaciona a potência com torque de eixo vezes a velocidade de rotação. Então eu venho aqui, ó, e simplesmente multiplico o ômega por RVT, né, a diferença da quantidade de movimento angular entre a saída e a entrada vezes o M ponto, tá? Beleza? Então eu tenho o torque aqui, né? Esse daqui é o torque e tudo isso daqui é a potência, tá? Isso é geral, né? Isso é válido para qualquer motor, né, mecânico
que vocês pensarem, desde motores elétricos até os motores de combustão interna, não a parte do torque, né? Isso daqui é específico para máquinas de fluxo, né? Tá? É essa expressão aqui que eu estou dizendo, né? Mas o torque em si, qualquer máquina vai ter a sua característica associada ao cálculo de torque. Essa daqui é para uma turbomáquina. E aí o motor elétrico tem o seu, né? Uma máquina, vocês entenderam, né? Uma máquina de combustão interna vai ter o seu. Isso daqui é para uma turbomáquina, mas multiplicar o torque pela velocidade de rotação fornece a potência para qualquer dispositivo que está fornecendo o torque que gire, né? Tá? Então, da mesma forma, né, mantendo lá a convenção de sinal, né? Então, para uma bomba, a potência fornecida para o volume de controle é maior que zero. E para uma turbina, a potência fornecida pelo volume de controle é menor que zero. Tá? A convenção de sinal vale no torque e também na potência. Tá? Certo? Então, só repara que isso daqui é diferente, né? Da convenção da termodinâmica. A termodinâmica tem a convenção da potência ser maior que zero, a primeira lei da termodinâmica, né? A equação da energia, conservação da energia que eu estou falando. Então, lá, por que potência maior que zero era quando era fornecida pelo volume de controle? Porque o estudo da termodinâmica, ela nasceu da necessidade de converter calor em trabalho, né? As primeiras máquinas térmicas foram desenvolvidas antes do desenvolvimento da termodinâmica, né? A termodinâmica acabou sendo desenvolvida em função dessa necessidade ou desse desenvolvimento, né? Das locomotivas a vapor, dos primeiros carros que eram a vapor, né? Então, o calor positivo era para dentro, né? Quando recebido pelo sistema, e o trabalho positivo para fora, quando fornecido. O calor positivo para o sistema e o trabalho positivo pelo sistema, né? Fornecido pelo sistema. E aqui é o contrário, né? A gente tem só tomar cuidado. Então, enfim, só fechando, né? Porque a gente queria, né, uma máquina térmica, a gente quer receber calor e fornecer trabalho. Então, por isso que na primeira lei da termodinâmica, trabalho positivo era fornecido pelo sistema. Aqui não, aqui é o contrário, né? Só para vocês tomarem cuidado, que aqui a nomenclatura, a convenção é inversa, né? A potência, né? O trabalho fornecido para o volume de controle é maior que zero, e pelo volume de controle, né, uma turbina, né, vai ser menor do que zero, tá? E aí, ó, a gente pode pegar aqui, né, ômega R é U, né? É o que está aqui, ó, o 1 e o 2. Então a gente substitui aqui, né? Ômega R1, ômega R2, em o 2 e o 1, tá? E aí a gente pode agora, ó, então isso daqui tudo foi direto, né? Todas essas, até aqui a gente chegou numa relação que foi direta. Então a gente tem uma relação entre potência fornecida para a turbomáquina ou pela turbomáquina, que é a relação entre a velocidade linear e a velocidade tangencial, né? Então a gente pega aqui, ó, multiplica a velocidade linear e a velocidade tangencial na entrada, velocidade linear e velocidade tangencial na saída, multiplica pela vazão máxima. Isso daqui tem a dimensão, né, de energia por tempo, tá? Então, o famoso W ponto lá, watt, né? Tá? Certo? Joule por segundo. Então, se você pegar aqui e fizer as dimensões aqui, pegar a velocidade, né? Aqui velocidade, velocidade, e aqui quilos por segundo. Vocês vão chegar em joules por segundo, tá? Beleza? Então, aqui é direto, veio lá do teorema do transporte de Reynolds, aplicado ao princípio da quantidade de movimento angular. Então, a gente tem variação da quantidade de movimento angular do fluido, entre a entrada e a saída aqui do volume de controle, né, nas superfícies de controle, e a potência que você precisa fornecer é o que você recebe em função do que seja essa máquina, né? Se for operatriz ou motriz, se for uma turbina ou se for uma bomba. Bom, aí o que a gente pode fazer aqui, que é opcional, mas que vai ajudar muito na nossa vida, né? E aí vai ajudar a explicar todas aquelas... Lembra que lá atrás a gente tinha uns gráficos, né, de head contra vazão. Então ajuda a gente a perceber da onde que surge, né, essa nomenclatura para o head, né? Energia em termos de head. Observa que aqui a gente está fazendo energia por tempo, né? O W ponto aqui seria energia por tempo.
tá? Que é o joule por segundo, né? Mas eu posso, se eu quiser, dividir os dois lados por m.g, isso no final das contas não vai... Se eu somar e subtrair 1, se eu multiplicar por 100 dos dois lados, né, ou dividir por 100 dos dois lados, enfim, qualquer coisa que eu fizer dos dois lados, do ponto de vista matemático e físico também, né, a coisa não vai mudar. Ela tem que, né, a equação tem que manter a homogeneidade dimensional e se você dividir pela mesma quantidade, as coisas não vão continuar representando as mesmas grandezas, né, com unidades diferentes, mas não vai fazer nenhuma diferença do ponto de vista de análise. Então, eu estou dividindo por m.g dos dois lados. Tá? Então, fazendo isso, a gente obtém uma quantidade com dimensão de comprimento, que é o head teórico adicionado ao escoamento. E aí a gente chama isso de head. Né? Em vez da gente fazer uma relação entre potência e quantidade de movimento angular, a gente faz uma relação entre o head, que é dado em metro, aqui, ó, ele é dado em metro, e isso é muito conveniente, porque agora a gente relaciona a variação da quantidade de movimento angular que o fluido está passando, né, quando ele está ali passando pelo rotor, com a energia em metro que o fluido recebe. Então isso é muito mais conveniente, porque a gente já vai conseguir saber de forma direta quantos metros um dispositivo desse aqui consegue elevar o fluido. Isso é conveniente, por exemplo, para bombas, porque eu acho que eu já até comentei isso anteriormente. Né? Você tem uma bomba na sua casa, você tem uma cisterna no nível da rua, né? No nível da superfície, que não está, eu estou dizendo assim, só enfatizando que ela não está abaixo, né? Que ela não está escavada. E aí, imagina que você quer dimensionar uma bomba para levar água da cisterna para o... eu já falei isso antes, estou repetindo só para enfatizar, né? Do nível da rua lá, né? Da superfície da terra, né? Até a laje da sua casa. Então, as bombas, elas normalmente são as curvas da bomba, né? Os catálogos das bombas, elas são especificadas em metro. Então, é a energia que ela consegue fornecer para o fluido em metro. Você já tem isso daqui, ó, no catálogo. Então, você sabe quantos metros na vertical a bomba consegue fornecer. Claro que a gente vai ver que tem as perdas de carga, tem um monte de coisa que a gente precisa dimensionar. Mas olha só, digamos que você tem a sua casa aqui, né? Aí você tem sua caixa d'água e você tem uma cisterna. Se a diferença do nível do reservatório da caixa d'água para o nível da cisterna for 4 metros, vou chutar aqui. Aí você olhou no catálogo lá, uma bomba de 3 metros, que fornece um head de 3 metros na vazão de trabalho que você está querendo especificar. Já era, você corta essa bomba, ela não serve, é direto, entendeu? Você não tem que fazer conta, a coisa fica muito mais simples. Então, você já sabe, né, quando a gente faz os cálculos dividindo todo mundo por m.g, então esse lado aqui ficou o 2VT2 sobre G, né, o lado da variação da quantidade de movimento angular do fluido, ficou o 2VT2 sobre G, menos o 1VT1 sobre G. Né? E isso é igual à energia em metro que a gente consegue fornecer, que esse impelidor, né, lembra que a gente está fazendo análise do impelidor, consegue fornecer para o fluido. Tá? Beleza? Então, por isso que a gente divide todo mundo por m.g e por isso que a coisa é muito conveniente. Tá? Por isso que na prática, né, fazer essa conta adicional, ela é muito bom, porque no final das contas, a análise vai ficar bem mais simples. Tá? E aí, como que a gente relaciona isso com pressão? Né? Se você quer pensar assim, tá, beleza, mas qual a pressão que o fluido recebe? Né? Se você dissesse aqui, eu estou fornecendo tantos watts de energia para o fluido, isso talvez não diria muita coisa, certo? Talvez você ia ficar um pouco perdido e ia ter que fazer uma continha para chegar em metro. Ou se você quer saber, ou se eu dissesse, né, essa bomba fornece 1000 kilopascal. Também não diz muita coisa, é muito mais simples falar, olha, essa bomba fornece 4 metros de energia, você consegue elevar o fluido a 4 metros. Tá? Então, se quiser
Se você quiser depois saber quanto de potência que você precisa para fazer isso, aí é só multiplicar por m.g. E aí você sabe a potência que o acionador tem que ter, né? Certo? A potência que o fluido recebe, né? A energia que o fluido recebe é a energia que o dispositivo, que a bomba vai ter que fornecer. Então é só multiplicar o H, esses 4 metros, por exemplo, aqui, né? Pela vazão que você está querendo fazer com que isso aconteça, né? Sei lá, 3 metros cúbicos por hora, 2 metros cúbicos por hora, né? Seja lá o que for, e a aceleração local da gravidade, 9,807 ou 9,81, né? Tá? Beleza? Agora, como é que relaciona isso com pressão, né? Se a gente quiser saber a pressão. Aí é só pegar o head e multiplicar pelo peso específico do líquido, né? O famoso ρGH, né? Tá? Então, isso vai transformar quanto de altura que a gente consegue fornecer, né? Qual a altura que a bomba está fornecendo, em pressão, tá? Então, a gente sabe a pressão que a bomba está fornecendo, certo? Da mesma forma que a gente viu lá, né? Que a gente fez para a pressão atmosférica, né? Então, essa é uma coisa até meio análoga, né? Que a gente pode especificar a pressão atmosférica, né? Como uma certa altura, né? 760 milímetros de mercúrio, por exemplo, né? Ou 10,36 metros de coluna de água, certo? Então a questão é essa, né? A pressão também pode ser especificada em altura, se você quiser. Da mesma forma que a pressão atmosférica é especificada em milímetro de mercúrio ou metro de coluna d'água, né? Dá no mesmo, tá? Beleza? Bom, e aí, né, o que a gente está vendo aqui, a gente não falou nada de perda, né? É que, idealmente, todo torque é fornecido pelo motor, todo torque que é fornecido pelo motor elétrico, né, vai se converter em head no fluido, né? Ou head para o fluido. Então eu estou dizendo aqui o seguinte: eu tenho um motor elétrico conectado aqui nesse rotor, então não existe perda. Mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Nessa conversão de potência para head, né, para energia, para o fluido, a gente vai ver que existe sim uma série de perdas e a gente vai quantificar essas perdas, tá? Bom, então tá aqui, né? Já falei disso. Simplesmente a relação de quantidade de movimento angular. Agora, o que a gente vai fazer é analisar com mais calma, né, ou com mais detalhe, o famoso triângulo de velocidade. O que é o triângulo de velocidade? A gente viu essa. Para fazer toda essa análise do teorema do transporte de Reynolds, a gente não precisou complicar muito esse triângulo de velocidades aqui, né? Isso daqui é uma forma simplificada, mas a gente vai ver que a forma mais geral, vamos dizer assim, não não que ela seja complicada, né? Essa daqui é simples, essa daqui é só um pouquinho menos simples, essa aqui de baixo, né? Mas não significa que ela seja complicada, não. Ela é bem simples até também, tá? Ela só não é tão trivial quanto essa, né? Mas tudo bem, a gente vai ver isso daqui com detalhe. E aí a gente vai analisar algumas outras quantidades aí, tá? Então a gente só tinha componente normal e tangencial, lembra? A gente só tinha falado da velocidade absoluta. Agora a gente vai estudar a velocidade relativa, né? O W2 aqui, ó, que é a velocidade como se alguém estivesse em cima aqui da pá, né? Rodando junto e vendo o fluido saindo. E a velocidade absoluta, que é alguém, né, no referencial da Terra, fixo, tá? Beleza? Então, isso daqui, ó, essa velocidade que a gente viu aqui, na verdade, ela é uma soma, né, da velocidade relativa com a velocidade com que o rotor está girando, ó, tá? Então, essa soma vetorial, certo? Ela vai dar a velocidade absoluta aqui, ó, V2, tá? Então, o fluido sai, né, o rotor gira, ele sai com essa velocidade W2 aqui relativa, né, com relação a quem estiver em cima do rotor, mas o rotor está girando. Então a velocidade absoluta é a soma vetorial dos dois, né? Tá? Beleza? Aí você pode fazer a soma vetorial da maneira que você preferir. Ó.
ele puxou esse vetor aqui paralelo para cá, ó, e esse vetor aqui paralelo para cá. E o encontro dos dois deu a velocidade absoluta. Tá? Beleza? Então, quase todos os livros usam essa nomenclatura aqui. Ó. O V é usado para indicar a velocidade absoluta, relativo a um observador estacionário, né? Seria um olho aqui, por exemplo, no referencial x, y, z, lembra? Que aqui atrás, ó, ali eu até tirei mais aqui, por exemplo. Ó. Tem um referencial aqui, ó, x, y, tá vendo? Esse referencial aqui, ele é um referencial inercial, né? Tá parado ali, e aí o V2 é com relação a ele, tá? Opa. Onde a gente estava? Aqui. E o W2 é com relação ao referencial que está girando, né, o W aqui, né? O W2 é a saída, o W1 é a entrada. É usado para indicar a velocidade relativa à lâmina que está girando, como se você ou tivesse alguém aqui, né, girando junto com a lâmina, e vai ver o fluido saindo. Isso é que nem se você estivesse em cima de um carro. Imagina que você está em cima de um carro e você tem uma pistolinha de água e o carro indo para frente e você na caçamba de uma caminhonete, né, atirando água para trás. Tá? Então, uma pessoa parada fora do carro ia ver uma velocidade absoluta, que é a combinação da sua velocidade com a velocidade do carro. Tá? Beleza? Então é mais ou menos isso, né? É uma combinação, né? A velocidade absoluta é uma combinação da velocidade de rotação com a velocidade W2 com a qual o fluido está saindo ali, que a gente assume que ele sai tangente aqui, né? Tangenciando o ângulo da pá na saída, o ângulo beta 2, tá? E ele entra no ângulo beta 1 aqui, ó. Certo? Então aqui está aí o ângulo na entrada, né? O beta 1 na entrada, então ele está tangenciando a entrada, W1, né? E sai tangenciando. Então a gente tem especificado a velocidade relativa, tá? A velocidade com relação à pessoa que está em cima aqui, né? E tem a velocidade de rotação. Então a gente consegue construir, esse é o triângulo de velocidade, tá? Velocidade relativa, velocidade de rotação na saída e velocidade absoluta na saída. Velocidade relativa na entrada, velocidade absoluta na entrada, velocidade de rotação na entrada, tá? Esse que é o triângulo de velocidade. E aí, né, a gente poderia, o que eu estou mostrando aqui nessa imagem de baixo, é que a primeira forma que eu mostrei para vocês, ela tinha, na verdade, ó, essas componentes aqui, ó, o VN2, certo? Era a projeção normal aqui do 2 e a projeção tangencial aqui, ó, tá? O VT2. A primeira forma que a gente viu era assim, ó. Aqui, ó. Certo? Ó, o VN2 e o VT2. A gente não tinha falado ainda dessas componentes aqui, né? Das componentes U2 ainda, né? Junto aqui no triângulo de velocidade, e o W2 e, consequentemente, o formato da pá. Agora ele apareceu, tá? Eu estava aqui, né? Certo? Beleza, já falei isso. E aí, ó, o que eu fiz aqui? O que foi feito aqui, né? Isso daqui é do livro do Fox, na verdade. Ele tirou esse triângulo aqui, ó, na saída, né? Ou na entrada, desculpa, que vai ser a mesma coisa no fim das contas, né? Pegou esse triângulo aqui na entrada. E aí trabalhou, mas agora, ó, observa, ó, que ele botou a velocidade absoluta, a velocidade de rotação da pá, né? Do rotor, e a velocidade relativa aqui, tá vendo? Tá? Então aqui está a velocidade relativa, né? Que está tangente aqui, beta 1 a pá, certo? A velocidade de rotação e a velocidade absoluta. E ele botou junto aqui, ó. Por isso que isso não foi mostrado, né? Talvez isso polua um pouco a imagem, porque tem muita informação, né? A velocidade normal e a tangencial, né? As projeções da velocidade absoluta, tá? Certo? Uma direção ao longo da circunferência ali, né? E normal a circunferência da pá, tá? Beleza? Então a velocidade absoluta é a soma vetorial, né, da velocidade do impelidor ali na entrada, né, naquele raio, né, tá? E a velocidade relativa W1. Isso é determinado graficamente, tá? A gente faz realmente
pega aqui, né? Aí, de novo, como vocês preferirem, né? Pode pegar o U1 e jogar aqui para cima, né? Tá? E o W1 para cá, né? E aí você tem o... Ou o W1 para lá, tanto faz, né? E aí você tem o V1 aqui, tá? Beleza? Então, a mesma coisa na saída, né? Tá? Então, tá aqui, ó. O V2, ó, que vale para o 1 também, né? V2 é o W2 mais o 2, tá? Que é a mesma coisa que a gente estava fazendo ali anteriormente, né? Esse cara aqui, paralelo aqui, né? E aí você tem o V2 ali, certo? Tá? E aí, ó, o que, que a gente vê aqui, né, do teorema do transporte de Reynolds? Que esse termo aqui, ele está subtraindo da energia fornecida para o fluido. Ó. Aqui, ó. Se eu zerar esse cara, eu tenho uma variação maior de quantidade de movimento angular. Então, por isso que nas bombas, o termo VT1, ele de forma geral, ele é zerado para a gente ter o máximo de energia para o fluido. A gente vai ver como é que a gente faz isso e a importância da geometria, né, e das condições de operação da bomba para que isso aconteça. Então, de forma geral, ó, lembra que a gente partiu do teorema do transporte de Reynolds bem geral, né? Se eu me lembro de cabeça, era RV, ρ, V, dA. Na verdade, isso daqui já era a integral na superfície de controle. A gente já tinha cancelado uma derivada temporal aqui, né, uma integral no volume de controle, já tinha ido embora por causa do regime permanente. Tinha um monte de termo de torque aqui, né? Então a gente ficou só com essa relação, daqui veio o M ponto, né? E daqui veio o RV, que depois, quando a gente. Isso daqui está relacionado com torque. Quando a gente multiplicou pela velocidade de rotação, o R virou U, né? Tá? Então a gente partiu dessa integral e chegamos nessa fórmula aqui simples, né? Nessa relação aqui, ó, muito simples, muito simplificada, né? Para a gente quantificar quanto de energia que o fluido recebe. Só multiplicar a velocidade de rotação, né? A velocidade linear, pega a velocidade de rotação, multiplica pelo R, a componente tangencial da velocidade na saída, né? Que é essa projeção aqui, ó, e divide pelo G, tá? Então, isso fornece energia em metro, né? Então, dimensão de comprimento ou unidade de metro na SI, né, se vocês quiserem, que o fluido recebe só sabendo essas grandezas aqui que são simples de serem obtidas, né? Certo? Bom, e aí, essa condição ideal, né? Que condição ideal que eu estou falando? Da gente zerar o VT1, ela pode ser controlada pela variação do U1. Aqui, ó, como isso é uma. Lembra que o V1 aqui, não sei se fica mais fácil, mas aqui, né? Lembra ó, que o V1 é uma soma vetorial desse cara com esse cara. Então a gente consegue controlar isso, a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, né? Controlando a velocidade V1. Então a gente pode controlar esse vetor aqui, né? Para a gente trazer essa soma vetorial mais para um lado, mais para o outro, ou ficar alinhadinho ali, né? Ter só uma componente Vn, né? V normal, e não ter nenhuma componente tangencial ali, tá? Pela vazão VN1 também, né? Então a gente consegue, a vazão VN1 vai trazer essa. A gente vai ver isso com detalhe, tá? Vai trazer esse vetor aqui mais para cima ou mais para baixo. Pela geometria beta1, né? Se eu descer esse beta1 aqui, ó, ou subir, eu controlo também a soma vetorial e consigo colocar ou tirar uma componente tangencial do vetor velocidade. Ou o que é chamado de indutor na entrada, né? Se a gente tem esse indutor na entrada, a gente garante, né, que a entrada se dê de forma radial. O que é uma entrada radial? É isso daqui, ó. Eu estou chamando de VN, mas tem autor que chama de VR, tá? Então, a entrada radial significa que ela entra com a velocidade absoluta, sem nenhuma componente tangencial, ou sem pré-rotação. Tá? Então, são duas maneiras de dizer, se você dizer, um impelidor com entrada radial, ou impelidor sem pré-rotação. São maneiras de dizer que a componente VT1 é zero. Tá? E aí a gente está nessa condição aqui, certo? Beleza? Então aqui, ó, eu peguei essas três
para ficar mais claro, né? Eu peguei essas três condições e fiz o triângulo de velocidade, olha aqui, ele aqui, ó. Tá? E fiz o triângulo de velocidade na entrada, num caso ideal, olha só, esse é o caso ideal, ó, sem o VT1, tá vendo? Se eu pegar a soma vetorial de U1, esse cara aqui é paralelo a esse, né? Da mesma forma que esse cara aqui é paralelo a esse, tá? Então, essa soma vetorial do U1 com W1 forneceu esse V1 aqui, que ele está coincidente com o VN1. O que isso quer dizer? Ele não tem, ele está perfeitamente vertical ali, né, com relação à circunferência ali da entrada, certo? Então ele estaria aqui, ó, perfeitamente. Não sei se esse aqui está um pouco inclinado, difícil de ver no olho, né? Mas aqui talvez fique mais claro. Imagina que você pegou esse triângulo de velocidade aqui e jogou ele aqui, né? Tá? É a mesma coisa aqui, ó. Estou fazendo a mesma coisa daqui, aqui, ó. Só que aqui eu estou controlando, né? Aqui eu garanto, eu fiz isso daqui na escala mesmo, né? Peguei esse vetor, joguei aqui, peguei esse vetor, joguei ali, então tá na escala direitinho, tá? Aqui tá o beta 1, né? O 1, certo? Beleza? Então o que acontece se eu variar o beta 1, ó? Se eu pegar a bomba, em vez da pá, né? O beta 1 lembra, né? O ângulo da pá aqui, ó. Tá? São essas pás aqui, que são as pás do imperidor, lembra, né? Deixa eu não sei se tem uma foto aqui na pá de imperidor. Enfim, esse daqui, né? Certo? É esse ângulo aqui, ó. Tá? É o ângulo aqui na entrada, o ângulo aqui na saída, né? Beleza? Então ele pode ir variando e para otimizar esse aqui, ó. Aqui tá uma foto mesmo, né? Tá? Então o beta 1 é justamente esse ângulo aqui, né? Na entrada aqui, quando ele entra na pá do impelidor, e o beta 2 é quando ele entrega ali, que ele vai ali para a carcaça, tá? Certo? Voltando. Estava aqui. Então, eu estou mostrando aqui, ó, a influência do beta 1. Digamos que eu aumentei o beta 1 ali, ó. Em vez dele ser assim, agora ele foi assim. Tá vendo? Aumentei o beta 1 lá. Olha o que vai acontecer, ó. Agora, essa soma vetorial aqui, né? Certo? Esse cara paralelo e o 1 paralelo ali em cima. Agora, essa soma vetorial levou o V1 aqui, ó, para uma inclinação que agora, nesse caso, que eu aumentei o beta 1, eu forneci um VT1, tá vendo? Então a geometria, é importante o controle da geometria para a gente ter a condição ótima, né? Se a gente fizer qualquer variação da geometria da bomba, tem que tomar cuidado para não degradar a performance da bomba, tá? Certo? Aí a outra questão, né, que eu falei aqui, ó, voltando aqui, né? Ó, como que essa condição ideal aqui, né, de zerar o VT1 pode ser controlada, né? Então a gente viu aqui o B1, agora a gente vai ver o U1. O que acontece quando eu vario 1? É a mesma coisa, na verdade, né? Ó, o 1 estava aqui, condição ideal, né? Sem o VT1, tá vendo? Ó, só tem o VN1. Aí aqui é o mesmo, né? O mesmo gráfico desse aqui, ó. Aí eu puxei o 1 um pouquinho para frente aqui, ó. Aumentei a velocidade de rotação da bomba, tá? Olha o que aconteceu, né? Eu puxei essa soma vetorial, agora a velocidade absoluta está aqui, ó. E aí surgiu o VT1 ali, tá? Beleza? E se, claro, né, se diminuir a velocidade de rotação, dá o mesmo problema. E pela vazão, né? A gente também pode... O VN1, né, se vocês lembrarem lá de MacFlu 1 ou MacFlu 2, a única componente do vetor velocidade que interfere na vazão é a normal, né? Essa componente tangencial aqui, ela está tangenciando a área do volume de controle, a superfície da superfície de controle, né? Então você tem um jato de fluido ali que ele está saindo com um certo ângulo e o seu volume de controle é assim, né? Então ele sai com esse ângulo. A única componente que está contribuindo para a vazão é esse VN1. A tangencial não está saindo, certo? Ela não está saindo do volume de controle, ela está tangenciando aqui, que é o que está acontecendo com essa componente tangencial aqui, né? Então o VT não contribui para a vazão que sai pela bomba, né? Pelo impelidor, né? Essa componente de velocidade tangencial aqui está tangenciando a superfície de controle. A única que sai mesmo é a VN1, tá? Então por isso que quando eu digo
o efeito do VN1, né? Eu estou dizendo que isso se dá pela variação de vazão. Porque quando eu vario a vazão, eu estou, no fundo, variando isso daqui, ó, né? O VN1, ó, tá? Então, quando eu diminuo o VN1 aqui, ó, eu puxo todos esses caras aqui para baixo, então isso vai mudar toda a configuração da soma vetorial. Tá? E aí o V1 foi para a direita e apareceu o VT1. Lembra que eu falei que o formato... Deixa eu ver se a gente puxa aqui. Ó, se o esforço radial era controlado... Aqui, ó. O esforço radial, essa configuração aqui da voluta, ela dependia da vazão, porque se eu aumentasse a vazão, os esforços radiais aqui iam se desequilibrar, né? Para vazão de trabalho, essa área crescente aqui vai acomodar mais a massa de fluido que vai sendo entregue ali, né, na carcaça, e aí a gente garante o equilíbrio do esforço radial, e isso era um dos motivos para uma bomba centrífuga ter uma faixa relativamente estreita de trabalho. E se você aumentar em termos de vazão que eu estou falando, né? Se você mudar muita vazão, isso daqui vai desequilibrar o esforço radial. Então esse era um dos motivos, e eu falei, eu vou ao longo da apresentação mostrando os motivos ou as causas, né, que fazem com que as bombas centrífugas precisem de ter especificado uma faixa de trabalho. Uma era o equilíbrio do esforço radial, o segundo está aqui, ó, vão aparecer alguns outros, tá? Não são os únicos, né? O segundo é justamente essa questão da otimização, né? Se você não tiver, se você mudar aqui a vazão, então muda a configuração do triângulo de velocidade e a gente vai ter um menos 1 VT1 sobre G aqui, que vai diminuir, assim como aconteceu ali atrás, né, que a gente estava falando, da variação do 1, da variação do ângulo beta 1, quando você varia a vazão, quer dizer, mas velocidade de rotação e beta, você controla isso daqui, né? Normalmente o motor elétrico controla isso, você especifica o motor elétrico para ficar na velocidade de rotação ótima, e você projeta a pá do impelidor para ficar no beta ótimo que você quer trabalhar. Mas a vazão é uma coisa que a gente consegue mais facilmente no dia a dia controlar, né? Você pode fechar uma válvula, né? Fazer, sei lá, pode estar acontecendo alguma coisa no teu processo que a bomba vai funcionar numa vazão diferente. E aí, isso pode causar um problema de desempenho da bomba, né? Certo? Então, por isso, né? Então, aqui de novo, não só por causa do desequilíbrio radial, mas aqui também a questão é que a gente vai ter uma degradação do desempenho da bomba, tá? Beleza? Então, certo? Então, agora é o seguinte, ó, a gente vai aplicar... Opa, alguém... então, a gente vai aplicar, analisar por que a pá tem esse ângulo mostrado, né? Então, vamos ver a influência dessa angulação beta 1 e beta 2 no desempenho da bomba. E aí, ou melhor, né, vai nos fornecer também elementos para a gente conseguir, inclusive, de uma forma bem simplificada, né, entender ou promover, né, um modo de otimizar a bomba em termos desses ângulos aqui, né, beta 2 e beta 1, tá? Beleza? Ou um estudo, né, da influência, por que a pá é assim e não para frente, ou não radialmente, a gente vai ver esses casos, tá? Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Lembra que o triângulo de velocidade, ele vem da trigonometria, né? Você faz aqui, pega o 1, joga aqui para cima, né? Certo? Pega o W2, joga aqui paralelo e tem o V2. Então, todo mundo aqui está relacionado, tá? Então, olha só, quem é o VT2, ó? Olha aqui o VT2 aqui, ó. Ele é o U2, né? Todo esse vetor U2, menos W2 cosseno de beta 2. Quem que é W2 cosseno de beta 2? Está aqui, ó. Aqui, ó. W2
cosseno de beta 2, está aqui. Se eu pegar o U2 e jogar aqui em cima, talvez isso fique mais fácil de ver, né? Tá? Beleza? Aqui está o U2, né? Certo? Então, quem é o U2, né? Se você quiser pensar quem é o 2, é o VT2, aqui, ó, mais W2 cosseno de beta 2, que está para trás, né? Certo? Então, por isso tem esse menos aqui, entenderam? Então, trigonometria básica, né? Então, VT2 é o U2, né? Todo esse cara aqui, menos W2 cosseno de beta 2, que está aqui para trás, tá? Então, isso vai fornecer o VT2, tá? W2 cosseno de beta 2, certo? Isso aqui é o triângulo de velocidade na saída, né? Só que a gente sabe, né, também, ó, que o W2, olha aqui quem é o W2, ó, é o VN2 sobre seno de beta 2. Aqui, ó. Ou, se você quiser, né, o VN2 igual a W2 seno de beta 2, certo? Aqui, ó, o VN2 está aqui. Se você pegar o W2 e multiplicar pelo seno de beta 2, você tem o VN2, tá? Beleza? Então, W2 é VN2 sobre seno de beta 2. Mas aí, ó, se a gente juntar o cosseno com seno, né, a gente tem a cotangente aqui, né? Tá? Então, VT2 é o 2 menos VN2 cotangente de beta 2. A gente vai ver mais para frente, né, a gente está desenvolvendo aqui essa geometria aqui, né, para a gente chegar numa relação que vai permitir analisar esses ângulos beta 2 e beta 1 aqui, tá? Beleza? Isso que a gente está fazendo aqui agora, tá? Permitir vamos dizer assim, né, um projeto básico do impelidor, tá? Beleza? Então, por isso que a gente está fazendo todas essas relações de velocidade com o ângulo aqui, né? Com beta 2 e tudo mais, tá? Beleza? Então, ó, o que a gente faz? Ó? A gente pega a expressão que a gente chegou agora para o VT2 e joga aqui na expressão do RED. Ó. Então, RED é o 2 VT2 sobre G, né? Lembra do teorema do transporte em Reynolds? Jogou aqui dentro. Aí distribuiu, né? O 2 vezes o 2 ao quadrado, e o 2 vezes VN2 cotangente de beta 2 está aqui, ó, tá? Então, distribuir essa expressão que a gente tirou algebricamente, né? Para o VT2, certo? Aqui na expressão que a gente tinha do teorema do transporte de Reynolds. Tá? E aí, ó, o VN2 a gente obtém dessa forma aqui. Ó. Lembra que eu falei que a vazão, né, ela está relacionada com o VN2 porque é a componente que está saindo ali radialmente. Né? Essa componente tangencial aqui não contribui para a vazão. Então a gente consegue relacionar a vazão volumétrica, né, metro cúbico por segundo, no SI, né? Isso aqui no SI. Se a gente multiplicar a área o volume, né, que é πd2 vezes o W aqui seria a altura do impelidor, né? Então aqui eu tenho o impelidor, e se eu olhar de lado, né, o W seria essa altura aqui, ó. Então, o fluido ele sai aqui na circunferência, né? Quando a gente vê essa fluido aqui saindo na circunferência, ó, então ele tem uma certa VN2 aqui, né? Tem VN2 em todo, claro, né? Ao longo de toda a circunferência ali, né? Certo? E essa circunferência aqui tem uma área de πr2, né? Certo? πr2 vai fornecer toda a circunferência, vezes o W. Eu tenho aqui, então, a área na qual o fluido está saindo, né? E multiplicando por metro por segundo, eu tenho o volume ali, né? Por segundo, né? Quanto de volume por segundo que está saindo. Então, aqui eu tenho a área vezes a velocidade. Então, eu tenho a vazão volumétrica que sai. E eu relaciono, então, o VN2 com a vazão. A gente vai ver que isso vai ser importante, né? Isso vai simplificar a nossa análise. Que é uma quantidade que a gente mede, né? Você sabe a vazão que sai pela bomba. Tá? E VN2, por outro lado, como é que você calcula isso? É difícil, né? Tá? Mas ele está relacionado com a vazão, a coisa fica muito mais direta. Ó. Certo? Então, substituir o VN2 aqui, ó,
Q sobre πd2W. Olha lá, Q sobre πd2W, tá? Então, isso daqui, ó, veio do Vn2, que é esse cara aqui, tá? Beleza? E aí a gente tem essa relação escrita dessa forma, né? A gente está relacionando a energia que o fluido recebe com a geometria do impelidor, tá vendo? Geometria do impelidor, aqui o diâmetro do impelidor, a vazão que ele desenvolve, né? E a velocidade de rotação está aqui, né? Tá? A informação da velocidade de rotação está aqui, certo? Aqui geometria também, né? Aqui o G, aceleração local da gravidade, não pode esquecer dele. Agora, observa que esse cara aqui, ó, ele é dessa forma. Isso é uma constante, né? Se a gente não variar a rotação, isso é uma constante. C1. E esse cara aqui também. Todo mundo aqui é constante, né? Se eu mantiver a rotação constante, né? Assumindo que a rotação não varia, isso daqui é uma constante, tá? O diâmetro não varia, né? Beta 2 não varia, certo? A rigor, né, a gente vai ver a influência, na verdade, desse cara aqui, mas vamos chamar esse cara de constante por enquanto. Então a gente fica com essa relação aqui, ó. Head é uma constante C1 menos constante C2 vezes a vazão. Tá? Então essa é uma relação muito usada, né, no projeto de bomba. A gente vai analisar ela com um pouco mais de detalhe agora, né? Certo? Onde o C1 está aqui e o C2 está aqui, ó. Beleza? Alguma dúvida aí? É meio trivial isso daqui, né? Não tem nenhum. Agora talvez isso fique mais claro, porque isso tudo foi feito. Mas a gente simplesmente saiu dessa relação aqui, ó. Né? Saímos dessa relação e chegamos numa relação que você pode dizer, pô, é mais complicado, né? Mas pelo menos agora a gente tem grandezas que a gente consegue mensurar e relacionar com a geometria do impelidor, tá? Beleza? Mas a gente partiu dessa relação de energia que o fluido recebe, tá? E de toda a trigonometria do impelidor, né? Tá? Do triângulo de velocidade ali do impelidor e chegamos aqui, nessa relação. Beleza? Nessa relação aqui. Que está relacionado com essa outra relação ali em cima, tá? Aí, ó, vem algumas nomenclaturas muito importantes. Ó. A constante C1, o que acontece quando a vazão é zero? Esse cara aqui vai embora. A constante C1 representa o head ideal desenvolvido pela bomba quando a vazão for zero. Isso é chamado de head de Chutoff. Eu nunca vi nenhuma tradução em português disso aqui não, tá? Então, em português mesmo, a gente chama de, pelo menos nos livros, a gente fala head de Chutoff. Chutoff porque Chutoff é cortar, né? É você desligar alguma coisa. Mas aí, no caso, seria Chutoff da vazão, né? A bomba está funcionando, mas sem vazão nenhuma, tá? Como se você fechasse uma válvula na saída da bomba, tá? Então, ela não tem vazão nenhuma e ela está funcionando. Então, lembra que a gente falou que uma bomba de deslocamento positivo, uma bomba volumétrica, né? Ela não tem limite de aumento de pressão. Se uma válvula fechar, ela quebra. Se a vazão for zero, ela vai bombeando até alguma coisa quebrar. Uma bomba dinâmica, né, uma turbobomba, ela tem o limite de energia que o fluido recebe, né? E a gente relaciona isso com pressão pelo gama vezes H, né? A gente sabe a pressão que ela pode fornecer máxima, dado por essa relação aqui, o 2 ao quadrado sobre G. Tá? Então essa é a maior pressão, né? E aí se a gente multiplicar por gama, né? A gente sabe a pressão aqui, no caso está em metro, né? Certo? Então, a maior pressão que ela pode fornecer é dada por essa relação. Tá? Certo? Então, esse é o head de Chutoff. Numa bomba, a gente vai ver, né? Ela normalmente tem uma curva assim, a gente vai até ver porquê, né? Quando a gente faz a vazão curva, vazão head. Então, é o head que a bomba fornece aqui, ó, quando a vazão é zero. Tá? Indo por outro lado, lembra que no último slide da aula passada, a gente viu que a curva head vazão numa bomba de deslocamento positivo não tem limite, né? Certo?
E aí, a inclinação da curva head vazão, que é justamente essa que eu desenhei aqui, ó, ela depende do sinal e magnitude de C2. Tá? Então vamos analisar. Ó. Olha o que acontece, olha só, esse slide aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar esse slide, a gente dá uma paradinha, aí quem quiser ficar analisando ele depois, né, durante o intervalo, ficar dando uma olhada aí para fazer uma reflexão, fica à vontade. Então aqui é o seguinte, olha só, está meio poluído, né, mas vamos devagar. Ó. Aqui está a expressão que a gente acabou de determinar, né, então desse lado aqui a gente tem a expressão, né, o que é importante desse slide, né, essa expressão que a gente acabou de chegar, né, do U2 VT2 sobre G, né, lembra, do head igual ao U2 VT2G, fazendo a trigonometria do triângulo de velocidade, a gente chegou nessa relação, tá? Beleza? Onde C1 é dado por essa relação e o C2 por essa. E aí, a outra parte desse slide importante, né? É essa parte aqui, ó. Que está mostrando o seguinte, ó, o head, né? Esse head aqui, energia, contra a vazão, essa vazão aqui, tá? Então, a gente tem 3 casos aqui de geometrias, ó. A gente tem o caso do comportamento head-vazão para uma curva para trás, que é essa daqui, ó, certo? Que é justamente uma que a gente acabou de ver aqui, ó. Quer ver? Essa daqui, né? Ó, se o impelidor estiver girando para cá, ó, essa é a que é chamada configuração pá para trás. A pá, né, tá girando, entendeu? Se pá para frente é se ela estivesse girando para cá. Ó. Então ela estaria recebendo fluido, ou desculpa, expulsando fluido, né? Recebendo, não, expulsando fluido dessa forma aqui, ó. E pá para frente, esse é o pá para frente, né? Certo? O pá para trás, ela gira para cá e o fluido é expulso assim, tá? Beleza? Tangente aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó. Vamos voltar lá. Aqui. Então tá aqui, ó. Essa é a configuração pá para trás, ó, tá? Certo? O impelidor girando para cá. Aqui está o triângulo de velocidade, né? Então aqui dentro dessa figura a gente pode separar assim, ó. Aqui dentro do gráfico tem várias informações também, né? Aqui ele só está indicando o corte, a seção que ele pegou para ver o impelidor, né? Então o fluido entra por aqui, ó, tá? E aí o fluido entra aqui, né? E sai pela periferia ali, né? Do impelidor. Então aqui ele está fazendo o triângulo de velocidade, ó, o W2 relativo, V2 absoluto e a velocidade de rotação. Tá? E aí, para cada geometria, ele está fazendo aqui, ó, pá para frente, né, beta 2 maior que 90. Então, lembra que o beta 2 está assim, ó, então a pá para frente seria uma pá assim, ó, a pá assim. O fluido sai assim e o beta 2 está aqui, ó. Essa seria a pá para frente, né, que ele está falando aqui em cima. Tá? O beta 2 maior que 90. Tá? Aqui está a pá para trás, ó, backward, curved. Então, beta 2 menor que 90, está aqui, né? E a saída radial seria essa pá aqui, tá vendo aqui, ó? Certo? E aí é esse gráfico aqui, ó, do meio. Tá? Quando a saída é radial, ele está falando o seguinte, ó, o beta 2 é igual a 90, ó, certo? Quando a saída é radial, se a gente tivesse nesse caso aqui, ó, o beta 2, deixa eu apagar ali que agora ficou meio poluído aqui, né? Se a saída for radial, ó, uma saída radial assim, né? O que acontece é que o beta 2 aqui, ó, igual a 90. Cotangente de 90 é zero. Então C2 é zero. Para qualquer vazão, o head é igual a C1. Quem é C1? O 2 ao quadrado sobre G. Mas ele colocou aqui, né, o 2 é R2 ômega, né? Então por isso que é R2 ao quadrado, ômega 2 ao quadrado sobre G sempre. Numa bomba de
numa bomba radial, né, com um impelidor radial, qualquer que for a vazão, o head é o mesmo. Isso não acontece numa pá para trás e pá para frente. A gente vai ver por quê. Tá? Então são 9 em ponto. Ó, vamos dar uma parada aí para a gente dar uma descansada. Eu vou deixar esse slide aqui para vocês darem uma refletida aí. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma coisa muito rápido?